Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar, desta vez numa parceria entre a Golden Project e a EMAC. Serão os dois palestrantes, o engenheiro Filipe Whiston e eu próprio, Ângelo Dias. Vou pedir aquilo que é habitual numa circunstância destas, que desliguem os vossos microfones, sendo certo que não precisam de estar preocupados com o tomar de apontamentos ou de notas, porque após a apresentação do engenheiro Filipe e da minha própria apresentação, teremos uma hipótese de podermos dialogar convosco, tirando dúvidas, fazendo questões e partilhando opiniões também destas duas pessoas que irão falar convosco, bem como ouvir também as vossas sugestões e perguntas que possam querer fazer. Por outro lado, queria também informar desde já que este é um webinar, como habitualmente, que está a ser gravado e que vai ser depois disponibilizado a todos os participantes e a todos aqueles que, por motivo de hora, inscreveram-se, mas que não podem estar presentes no nosso webinar. Por isso, desejo um webinar para todos que estão connosco, quer agora, quer em diferido. Tem aqui o nosso programa, para que possamos ter mais ou menos uma ideia de como vai o mesmo decorrer. Farei agora a apresentação da Golden Project Consulting e do engenheiro Filipe. Depois vamos ter uma pequena partilha, digamos, prática daquilo que eu sinto que é exatamente o tema do nosso webinar. E depois teremos questões e dúvidas para podermos depois encerrar por volta das 15h30. A Golden Project é uma empresa que, no essencial, faz o seu trabalho de consultadoria há cerca de 18 anos e é uma empresa que ajuda a gerir as outras empresas, tendo por base não só a questão da contabilidade. Estão aqui as 9 caras, diria 8 caras bonitas, porque a minha é sempre um bocadinho mais feia e desagradável, mas estão aqui as 8 caras bonitas que eu tenho o privilégio de poder trabalhar e com quem eu me sinto sempre muitíssimo bem e realizado na tarefa que é coordenar esta excelente equipa. Conforme vos estava a dizer, a Golden faz acima de tudo aquilo que são as obrigações contabilísticas em tudo o que tem a ver declarativo e em tudo o que tem a ver ao nível da fiscalidade. Trata de recursos humanos e não só do processamento de salários e tudo que lhe está adstrito. Trata também daquilo que tem a ver com a fiscalidade, que qualquer empresa, na sua área específica ou não, tem a ver com a relação que a empresa tem com o Estado e todas as vertentes que estão inerentes às suas obrigações. E fazemos também consultadoria, conforme vos disse, que é a nossa consultadoria de gestão, ou seja, para além da contabilidade, ajudamos os empresários a gerirem os seus negócios, a melhor gerirem os seus negócios, pois são eles que percebem da sua área de negócio, mas somos nós, muitas das vezes, com a indicação e com a análise dos vários rácios e dos vários indicadores económicos, que permitimos que seja possível que cada um dos empresários possa melhor tirar da sua empresa e do seu negócio. Então hoje vamos ter o engenheiro Filipe Whiston, CEO da WIN 8 Mentorial Empresarial. Como vão verificar, é alguém que com uma vasta experiência, com um vasto currículo, que eu não vou perder tempo a apresentar, porque depois vão ter esta apresentação, mas que destacava no essencial, para além da sua formação em engenharia civil, destacava o facto de ser criador da metodologia estratégia WIN e ser mentor em mais de 200 empresas que faturam mais de 1 bilhão de reais. É muito, muito, muito dinheiro. Autor do e-book Os 8 Pilares da Lucratividade. Fixem bem esta questão do e-book, porque se calhar este webinar vai-vos trazer alguma novidade ou alguma surpresa. E, portanto, meu caro amigo Filipe, o ecrã é todo seu. Força! Muito obrigado, doutor Ângelo, obrigado pelo convite, obrigado a todos. Muito feliz de poder estar aqui compartilhando conhecimento e tendo a chance de também responder dúvidas. Eu vou falar um pouco, você pode passar o próximo slide, apresentar rapidamente quem é o Filipe Whiston. Eu já tentei várias maneiras diferentes de me apresentar, mas nenhuma delas chega perto a essa aí, que é o seguinte: o Filipe Whiston é o marido da Amanda, o pai da Luana
18 anos, de vermelho, da Isabelle, 16 anos, de cinza, e da Maria Luísa, 10 aninhos. E por que que eu digo isso? As pessoas costumam nos colocar rótulos. E muitos dizem que eu sou um empreendedor serial, ou que eu sou um estrategista de empresas, ou que eu sou alguém que aos 40 anos vendeu a sua empresa na área de saúde para uma multinacional americana listada na Bolsa Nasdaq. Mas, sinceramente, nada disso me define, até porque, para mim, o real sucesso vai ser criar 3 mulheres fortes para o mundo. Então, eu sempre uso essa foto, já tem uns 3 anos, que é para dizer o seguinte: o Felipe é alguém cheio de dúvidas, alguém que comete muitos erros, alguém que é um aprendiz eterno, alguém que pede ajuda desde muito cedo. Hoje se fala mais em mentoria, mas o meu primeiro mentor eu contratei quando eu tinha 26 anos, foi o Luiz Lobão, presidente da Coca-Cola. E depois de vender a minha empresa, no dia 18 de março de 2016, eu tirei aquilo que muita gente sonha, que é o ano sabático. Eu sou do Rio de Janeiro, no Brasil, e a minha esposa pediu para a gente ir morar em Orlando, na Flórida, por causa da violência do Rio. Foi um ano muito bom, onde eu pude ser marido full-time, fazer dever de casa, levar minhas filhas no balé e, o mais importante, repensar minha vida. E aos 41 anos, eu decidi que eu iria fazer, na segunda etapa da minha vida, algo que eu amo bastante, que é a parte de estratégia empresarial. E o Dr. Ângelo falou muito dos serviços da Golden, inclusive falou de gestão, que é muito importante. O que eu faço é um passo antes da gestão. Eu ajudo os empreendedores a desenhar a estratégia do negócio deles. E a metodologia que eu desenvolvi é que daqui a pouco eu quero trazer para vocês. Essa metodologia eu desenvolvi no primeiro ano que eu estava na Harvard Business School. Eu fiz o OPM lá, Owner and President Management, em 2012, 13, 14, e eu desenvolvi essa metodologia em 2012, mudando completamente o rumo das minhas empresas. E quando eu falo as minhas empresas, eu digo que sim, algumas não deram certo, agora as que dão certo dão muito mais certo do que as que não foram para frente. E nessa, a Win8 que eu apresento, vou apresentar daqui a pouco para vocês, é uma holding, onde ali eu mentoro negócios na área de estratégia, mas há um ano eu fiquei mais atento que dentro das mais de 260 empresas que eu mentorei, provavelmente estão negócios que eu posso me associar e criar um impacto ainda maior no mundo. E foi aí que, em março do ano passado, me surgiu a oportunidade de comprar parte da Natural Quanta, que também é dona da EMAC, da Escola de Saúde Integral aqui em Portugal, onde eu estou nesse momento, né, em Vila Nova de Gaia. E eu confesso, gente, que a empresa que eu tive, e cheguei a ter 9 filiais no Brasil, 20 distribuidores, importava da Europa e dos Estados Unidos materiais para cirurgia de coluna, ortopedia, bucomaxilo, me fez entrar, me fez um engenheiro com mestrado em administração entrar na área da saúde. Só que hoje eu digo que eu conheci a parte boa da saúde, a parte prazerosa da saúde, que é a saúde integrativa. E eu costumo dizer que até os 49 anos, eu fiz 50 no passado, eu era totalmente ignorante nesse quesito. E eu posso afirmar que ser sócio hoje da EMAC, da Natural Quanta, mudou a minha vida. Se vocês passarem a me acompanhar nas redes sociais, vocês vão ver que eu pude recuperar uma saúde que eu tinha deixado para trás. E quando eu falo deixado para trás, eu achei um termo para me definir nesses primeiros 20 anos como empreendedor. E eu digo que eu era o campeão perdedor. Por que o campeão perdedor? Sim, meu pai veio de muito pobre, nós fomos criados como classe média e eu pude ascender muito financeiramente, mas há um custo que hoje eu ajudo os empreendedores a não pagar. Então, muito estresse, perda de cabelo, noites mal dormidas, ausência junto à minha família. Então, aquilo que lá atrás eu me orgulhava, eu cheguei a sair do Rio de Janeiro, pegar um voo para tomar café da manhã, né, o pequeno almoço, com um cliente em São Paulo, pegar um avião, almoçar com um cliente em Brasília, na capital do Brasil, e depois pegar um outro avião e jantar com um cliente no Nordeste do Brasil, em Fortaleza.
Hoje eu vejo que isso não faz nenhum sentido, mas o que eu tinha aprendido lá atrás com o meu maior mentor, meu maior amigo, que é meu pai, graças a Deus ainda vivo aos 83 anos, ele cresceu na vida trabalhando duro. E aí não me entenda mal, só que demorou 36 anos para eu aprender que não é trabalhar duro que é o certo. E eu não estou dizendo que não trabalhar é certo, mas o que Harvard me ensinou foi a trabalhar de maneira inteligente. Antes eu trabalhava 16 horas por dia, sábado, domingo e feriado, para ter 8 boas horas de resultado. O que Harvard me ensinou foi a trabalhar 8 horas por dia e ter 16 horas de resultado. E é isso que eu quero trazer para vocês. É um misto de um tripé que eu acredito muito, que é o tripé de você ter uma mentalidade forte, de você cuidar do seu corpo e da sua saúde, por isso eu entrei de sócio na EMAC e eu quero trazer essa mensagem para as empresas. A gente tem uma missão de conscientizar quem, Felipe? Todo mundo? Não, quem está disposto e aberto a entender sobre esse outro lado da medicina, uma medicina onde não prioriza remédios, mas sim a prevenção. Uma medicina que está preocupada com a forma como você está se nutrindo, está preocupada com o seu estresse, se você está dormindo bem ou não, se o teu organismo está inflamado. Então, hoje, eu vejo que a necessidade do mundo conhecer esse novo estudo perante uma década onde burnout, depressão estão tão em moda, é de suma importância. E aí vamos lá, dito isso, vamos à metodologia para que eu possa compartilhar com vocês e ajudar vocês a mudar a cara do negócio de vocês. Então, eu peço que passe mais um slide. Por que eu começo sempre com a identidade da 1 em 8? Essa minha holding, onde eu ajudo pequenos e médios empreendedores e também me associo a outras empresas. Porque exatamente esse é o conselho. Se você puder pegar uma única coisa dessa minha apresentação ao final dela, escreva a identidade do seu negócio. Foi isso que eu aprendi em 2012 e mudou a cara do meu negócio. Eu sempre dou um exemplo. Na época, eu tinha 12 mil leads, que eram ortopedistas, neurocirurgiões, bucomaxilo, no Brasil todo. E eu atendia 100 por mês. Cada um me dava 1, 2, 5 ou 10 cirurgias, ou seja, eu fazia uma média de 300 cirurgias por dia, espalhadas no país. Só que eu gastava uma fortuna para conseguir chegar nos outros 11.900 possíveis clientes. Quando eu aprendi essa metodologia e que um professor da Harvard Business School, que foi durante 10 anos membro do board da Apple, me ensinou, eu tive muito medo, porque ele diz o seguinte: Felipe, você precisa saber quem é o seu cliente ideal. O problema é que quando a gente tem a coragem de escrever para quem nós somos, nós temos que ter uma coragem maior ainda de gritar para o mundo para quem nós não somos. Então, vocês imaginam que ao escrever a identidade da minha antiga empresa em 2012, eu gritei de 12 mil, eu gritei para 11.500 possíveis clientes: olha, eu não sou a solução ideal para você. E isso para o empreendedor é quase a morte, né? Você imagina, num universo de 12 mil, você jogar fora 11.500. Só que eu acreditei na metodologia, eu escrevi a nossa identidade e, pasme, a partir do momento que ela ficou definida e o mais importante, que ela foi exaustivamente comunicada, lembra que eu atendia 100 clientes. Os outros 400 que eu era a solução ideal bateram a minha porta. Então, no universo de 12 mil, eu atendia 100. Quando eu joguei fora 11.500, eu passei a ser a solução ideal para os 500 cirurgiões que precisavam do meu produto e do meu serviço. E naquele momento, a minha dúvida, a minha questão foi: eu não tenho capital para poder investir em treinamento numa demanda para multiplicar por 5 o volume da minha empresa em 1, 2 meses. Só que a regra mudou. Eu estava acostumado a gastar muito tempo, muita energia e muito dinheiro para aquisição de clientes. Naquele momento, aqueles clientes viram que eu era a solução ideal. Era como se eu tivesse, ao invés de sair para caçar borboletas, como se eu tivesse criado o melhor jardim para aquele tipo de borboleta. E quando eles bateram a minha porta, eu fiquei assustado e falei: olha, desculpa, mas eu só tenho budget
para treinar 15 cirurgiões por mês. E eles falaram, por quê? Porque tem o custo da passagem do Brasil para San Diego. Eles falaram, Felipe, não tem problema, eu posso custear minha passagem. Sim, mas tem o custo da hospedagem. Mais uma vez, Felipe, fica por minha conta a hospedagem. Eu sei, doutor, eu entendo, mas uma semana de treinamento me custa US$ 10.000. Felipe, por favor, consiga a vaga para mim, que eu vou arcar com esses custos, porque eu preciso dar um próximo passo na minha carreira. Então, vocês estão entendendo a importância de você dizer para quem você é? E para liderar pelo exemplo, é que eu trago qual é a identidade da Win8 hoje. Como eu quero ser reconhecido? Quero ser reconhecido por gerar lucratividade para vidas, integrando mente, corpo e negócios. E aí eu vou explicar um pouco mais essa identidade. Primeiro que eu digo para vocês revisitarem a identidade de vocês a cada 60 dias. E ano passado, quando eu tive acesso ao Dr. Afonso Salgado, quando eu entrei de sócio da Natural Quanto e da EMAC, parece que chegou a peça que estava faltando no meu quebra-cabeça. Por quê? Até aquele momento, eu só falava de mentalidade e de negócios. Eu acreditava que não tem como você ter um CNPJ forte se o seu CPF estiver fraco, se a sua cabeça estiver fraca. O que eu não estava percebendo é que, mesmo ajudando os empreendedores a mudar, a quebrar crenças limitantes, a mudar atitudes, a mudar a forma como eles encaram a vida, estava faltando um ponto crucial. Porque de nada adianta você ter uma mentalidade forte para gerar um negócio lucrativo se você estiver na cama de um hospital. Então, o conhecimento da EMAC mudou também a identidade da minha holding. Eu comecei a entender que duas coisas se diziam que era impossível, né? Até um ano atrás, 5 anos atrás. A primeira era foguete da ré. E o Elon Musk derrubou isso, o foguete hoje dá ré. E a segunda é que não era possível comprar tempo. E nesse um ano, como sócio da EMAC, eu tenho aprendido muito, ido a muitos congressos, como o da doutora Ana, que eu vim aqui no Porto em dezembro do ano passado, onde eu estou vendo que sim, hoje em dia você consegue viver mais com mais qualidade de vida. Então já tem várias técnicas, vários devices, vários estudos onde conseguem trazer longevidade. E aí eu quero trazer para vocês um fato interessante. Todo ano eu volto 3 dias por ano na Harvard Business School para assistir aulas e fazer um refresh. Em 2019 foi a primeira vez, tudo bem que Harvard é um pouco atrasada nesse quesito, que Harvard falou do mercado digital. 2019, gente, parece que a gente tem aí o digital há séculos, não é verdade. E ali foi quando pela primeira vez eu fui para o Instagram. Eu comecei a gravar vídeos cheio de crenças limitantes, o meu Instagram, no final eu vou colocar, mas é o Felipe Winston, e comecei a compartilhar conteúdos. E eu fico todo ano de olho na nova tendência. Ano passado, em setembro, passei 3 dias na Harvard Business School. E o que eu tenho para dividir com vocês? Primeira tendência, tá? Qualquer aula que eu fosse, podia ser de contabilidade, de finanças, de marketing, de vendas, qualquer assunto falava de inteligência artificial. Eu saí de lá até com aquele FOMO, né? O Fear of Missing Out, o medo de estar ficando para trás, porque eu não sou um cara de tecnologia e a partir daquele momento, sim, eu comecei a fazer mais uso do chat GPT. Agora, pasmem, qual foi o segundo tópico mais comentado, mais assistido por CEOs de empresa do mundo todo, tá? Aging. O que é aging? Como envelhecer melhor. E eu assisti diversas aulas onde eu vi que o caminho que eu tinha trilhado me associando à EMAC, à Natural Quanta, vários CEOs do mundo estavam buscando. De que maneira eu posso viver mais, com mais saúde, de forma que eu possa curtir mais a minha vida? Então, parece que essa peça do quebra-cabeça chegou para mim, eu encaixei e coloquei na identidade, mesmo sabendo que quando eu falo ser reconhecida por gerar lucratividade para vidas, integrando mente, corpo e negócio, talvez algumas pessoas entendam lucratividade como algo errado, pensem que é só dinheiro, e não é só dinheiro. Uma vida lucrativa é muito mais do que dinheiro. Muita gente pensa, e nada de errado com coach, mas eu não sou coach, que falar de mentalidade, falar de mindset, falar de espiritualidade, não de religião, mas sim de espiritualidade,
não faz sentido, e tudo bem, mas por que que ainda assim eu prefiro declarar o que eu acredito? Porque lembra do Jardim das Borboletas? Eu quero atrair empreendedores que acreditam no que eu acredito. E eu sei que quando eu coloco o corpo aqui, em muitas mentes vai parecer, poxa, está falando de estética. Não, eu não estou falando de estética. Eu estou falando de saúde, do cuidado com o corpo. Mas para quem precisa dessa mensagem, ela vai ressoar. Então, guarda esse slide, que é exatamente isso que eu desejaria que vocês escrevessem para o seu negócio. Mas para que eu possa comprovar por que que esse professor me convenceu e por que que vale a pena convencer vocês, eu criei uma metodologia. E é essa metodologia que eu vou mostrar agora aqui no próximo slide, por favor. Simples assim, gente. Eu criei 8 pilares e eu duvido que vocês não tenham escutado falar de cada um deles. Trabalhando esses 8 pilares, qual o objetivo? Que vocês escrevam a identidade do negócio de vocês. Começa por ser reconhecida por. Peço que ela seja curta, de forma que você tenha decorado, que seus colaboradores tenham decorado, que seus clientes tenham decorado, que seus fornecedores tenham decorado. Agora, ali embaixo vocês vão ver 3 prioridades. Por quê? Tem um estudo também da Harvard Business School que diz que a gente não consegue ter mais do que 3 prioridades na nossa cabeça. Muitas das vezes, quando eu vou mentorar empresas, eu pergunto quais são suas prioridades? E a pessoa chega com uma lista de 20 tarefas. Eu falo, desculpa, essa é a sua lista de tarefas, é o seu to-do list. Isso não são suas prioridades. E por essa razão é que muitas das vezes a gente trabalha, trabalha, trabalha e chega em casa deprimido, frustrado, porque é muito difícil você tratar a fundo 20 coisas por dia. Então, o que que esse estudo defende? Pega a sua lista de 20 tarefas, numera em ordem de prioridade, escolhe as 3 primeiras e foca 70% do seu tempo nessas 3 prioridades. Poxa, Felipe, e o restante? E o restante você olha nos 30%. Poxa, mas eu vou ficar preso a elas? Não. Quanto mais foco você tiver, mais rápido você vai executá-las. Executou a prioridade número 1, sobe a número 4. Executou a número 2, sobe a número 5 e assim sucessivamente. Eu apliquei isso nas minhas empresas, já apliquei em mais de 200 empresas que eu mentorei e vejo o resultado na prática. Só que, mais uma vez, vejo o resultado financeiro? Vejo. Mas qual é o melhor resultado que eu estou colhendo? Eu tiro dos ombros do empreendedor aquele sentimento ruim à noite. Porque quando você tem 3 prioridades, todo dia você vai focar nessas 3. E você chega em casa com um sentimento de dever cumprido. Você chega em casa com o sentimento de que fiz o que deveria ser feito e amanhã é um novo dia. Então, no interior desse círculo é o resultado que eu gostaria que vocês tivessem. Mas eu vou explicar rapidamente os 8 pilares. E sendo que nesse webinário eu separei 3 deles que eu acredito que são os mais importantes, para eu poder explicar mais a fundo para vocês. Vamos lá. O primeiro, e é um deles, é você saber quem é o seu cliente ideal. Muitas das vezes a gente gasta tempo, energia, dinheiro para tentar conquistar o cliente errado. E ele não é errado porque ele tem um problema, ele apenas não é o cliente certo para a nossa empresa. E aí o que que acontece? Ou ele vai reclamar de preço, ou ele vai reclamar da sua entrega. O segundo pilar, que muita gente acha, poxa, vou ter que ficar analisando meus concorrentes, não é por aí. É que 85% de quem você acredita ser seu concorrente pode ser um parceiro seu de negócio. E esse é um outro pilar que eu vou explicar melhor sobre parcerias estratégicas. O terceiro, para mim, é o mais importante. É muito comum chegar empreendedores no meu escritório. Vamos dar exemplo: eu tenho escritório Rio, São Paulo, Orlando e agora aqui em Portugal. Chegar cliente no meu escritório e falar assim: Felipe, qual o negócio bom em Orlando? Aí eu olho e falo assim: jura? Se tivesse um negócio bom em Orlando, no dia seguinte ele era muito ruim, porque todo mundo ia saber e ia fazer a mesma coisa. Então não é sobre qual negócio é bom, é sobre qual a sua vantagem competitiva. Muitas das vezes o empreendedor chega na minha frente e fala: poxa, vamos começar, vamos falar do meu negócio? Eu falo: não. Como assim? Não. Primeiro eu quero saber quem é você.
Qual a sua vantagem competitiva? Porque numa pequena e média empresa, a vantagem competitiva do dono, dos fundadores, ela vai refletir diretamente no negócio. Entendido qual a vantagem competitiva, que muitos falam eu não tenho nenhuma, não é verdade, cada um de nós é único, e eu posso depois, na explicação, dar um exemplo que vocês vão entender melhor. Se essa vantagem competitiva resolver uma dor, bingo, você tem um negócio aí. E olha, eu costumo dizer que hoje, no atual momento, existem só dois tipos de pessoas: as que foram afetadas de alguma maneira pela pandemia, seja financeiramente, emocionalmente, e o segundo grupo são as que não percebem que foram afetadas. Ou seja, todos nós estamos em dor. Todos nós mudamos o nosso comportamento, sem querer ser oportunista, mas vendo uma oportunidade onde tem mais dor, tem mais possibilidades de empreender e de negócio. Esses são os três pilares mais importantes, que eu venho falando em ordem de importância nos próximos 3 slides, mas eu não queria deixar de citar os outros 8. Como o doutor Ângelo já antecipou, tem uma surpresa para vocês no final e vocês vão poder entender melhor. Mas o quarto pilar é se é possível escalar o seu negócio. Não que, se não for possível, seja um problema. Mas hoje em dia, principalmente com o oitavo pilar, com o advento do mercado digital, empresas que não crescem têm chance de estar quebrando. O próximo pilar é receita recorrente. Todo negócio tem que ter receita recorrente? Não, o meu negócio antigo, ninguém queria fazer um plano de um ano, um plano mensal de 12 cirurgias de coluna comigo. Então, a cada dia 30, 31 do mês, minha conta zerava. Mas hoje, eu não tenho como olhar um negócio sem ver se é possível ter uma receita recorrente. A receita recorrente não é a que te deixa rico, mas é a que te dá tranquilidade de ter seus custos fixos pagos para que você possa fazer negócios melhores. O sexto pilar, ele é o mais controverso. Lá nos Estados Unidos a gente chama de unmet need. O que é isso? Qual é a necessidade não atendida do seu mercado? Ou seja, o que é que o seu cliente sonha que nem você, nem nenhum concorrente consegue proporcionar? Pô, Felipe, mas isso é muito difícil, né? Sim, até porque você corre o risco de proporcionar coisas que para você são caras e o cliente não valoriza. Então, por que eu deixo esse pilar aí? Se a sua empresa achar a necessidade não atendida, ela vira um unicórnio, vai virar uma empresa bilionária. Mas, mesmo que você não ache essa necessidade, se a cada 2 meses, que é o prazo que eu sugiro que as pessoas revisitem essa metodologia para ver se a identidade continua a mesma ou não, principalmente em pequenos e médios negócios, toda vez que você revisitar isso, você se aproxima mais do seu objetivo. Você vai conversar mais com seus clientes, vai entender mais a necessidade deles, mesmo que você não consiga prover tudo, você consegue dar passos. Então, por isso que eu deixo esse sexto aí, mesmo sendo muito difícil para 99% das empresas. O sétimo pilar é barreira de entrada. Poxa, Felipe, mas o meu negócio não tem barreira de entrada. Vamos lá, o meu negócio antigo tinha barreiras muito altas, né? Registro na Anvisa, no FDA, no CE, contratos de exclusividade, patentes. E é óbvio que não são todos negócios que têm isso. Mas tem um outro estudo muito forte que diz o seguinte: antigamente, e alguns aqui podem ser da minha geração, preço era um grande diferencial, né? Tinham supermercados que fechavam 10 horas da noite, botavam os funcionários em silêncio, remarcando. No dia seguinte, nos jornais estava anunciado somente hoje 20% de desconto. E naquele dia nenhum mercado vendia nada. Hoje, preço, código de barra, em um clique eu mudo toda a minha tabela de preço. Então não é mais uma vantagem competitiva. Produto, cada vez mais com a reengenharia você copia. Uma fábrica, em 2 anos você constrói uma fábrica igual. Tem algo que, principalmente em países como o Brasil e até aqui mesmo em Portugal, é um diferencial, que é a logística. Nos Estados Unidos ele é menos porque tem o FedEx que funciona melhor, mas demora 5 anos para você copiar. Agora, o que é o mais difícil de ser copiado? Cultura, conhecimento. Então, o seu conhecimento, a cultura do seu negócio, ela não é facilmente copiada. Então, ela é uma grande barreira de entrada. Para os amantes do esporte como eu cito sempre o exemplo do Messi, jogador de futebol.
O Messi, durante muitos anos, não conseguiu ser na seleção da Argentina o jogador que ele era no Barcelona. Por quê? Porque tinham culturas diferentes nesses dois times. Então, desenvolva o seu conhecimento, desenvolva a sua cultura, que isso é uma barreira de entrada muito grande. E olha, eu desenhei essa metodologia em 2012. Lembra que eu só ouvi falar em Harvard do digital em 2019, ou seja, durante muito tempo eram 7 pilares. Só que a partir de 2019, hoje eu não consigo olhar nenhum negócio sem olhar o pilar do digital. E quando eu falo digital, muita gente fala, lá vem o Felipe querendo que eu vire blogueiro, que eu vá para o Instagram, para o Facebook. Nada disso. O digital é muito mais que isso. Hoje nós temos o WhatsApp, nós temos Zoom, como nós estamos fazendo aqui, diversas ferramentas que nos propiciam a escalar o nosso negócio com um investimento muito baixo ou mesmo zero. Então, eu sempre olho de que maneira eu posso inserir o mercado digital. E aí eu separei três desses pilares para ir mais a fundo com vocês. E eu peço que passe o próximo slide para falarmos de vantagem competitiva. O pilar 3, que na minha opinião é o mais importante de todos. Você precisa saber quem você é. E eu gosto sempre de usar algumas brincadeiras comigo mesmo. A primeira é o seguinte: sim, o Felipe veio do esporte, o Felipe foi primeiro aluno de engenharia da Federal, foi primeiro aluno de mestrado na PUC, nem ficou perto de ser primeiro aluno em Harvard. Ou seja, o Felipe é uma pessoa competitiva. Mas vamos lá, gente, qual a chance de eu ganhar o concurso português do cabelo mais bonito? Por mais que eu seja dedicado, disciplinado, focado, competitivo, essa não é uma vantagem competitiva minha. Não tem como eu me dedicar e ganhar esse concurso. Para quem me conhece pessoalmente, eu tenho quase 2 metros. Eu adoro carro, mas eu não ando de kart, porque eu não consigo nem caber num kart. Que dirá o meu peso vai fazer com que as outras pessoas deem volta em mim. Então, muitas das vezes, a gente segue a nossa paixão ou a gente segue uma tendência de mercado sem antes analisar quem nós somos, sem antes entender qual o nosso diferencial. E aqui eu separei algumas fotos. A primeira, esse aí é o meu mentor de vida, a da esquerda, o meu pai, isso em 2014, na minha formatura na Harvard Business School. Como eu sempre entendi que a parte acadêmica era um diferencial meu, eu investi bastante nisso. Quer dizer que seja impreterível, que seja imprescindível? Não. A segunda foto foi um carnaval. Isso foi na empresa que eu toquei por 14 anos. Sou eu ali de Superman, a pequenininha na minha frente tinha 2 aninhos, é a Maria Luísa, que hoje tem 10 anos, e os meus funcionários na escada. Então, mais uma vez, eu acredito que sozinho você pode ir até mais rápido, mas com um time você vai mais longe. Então, para mim, uma coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o que vocês fazem é muito importante. Como vocês fazem tem uma importância muito grande. O porquê vocês fazem o que vocês fazem é crucial. Agora, para mim, o que muda o jogo de um empreendedor é o com quem. Escolha muito bem os com quens da sua vida. O Dr. Ângelo já descreveu aqui o time dele e eu tenho muito orgulho de dizer que a minha empresa só foi vendida para uma multinacional porque o meu time era muito melhor que o Felipe. E quando eu falo isso, algumas pessoas falam: Poxa, mas você não está se desmerecendo ao falar isso? Eu falo: de maneira nenhuma. Se eu tenho uma vantagem competitiva, é saber escolher as pessoas certas para estar ao meu lado. E essas pessoas são melhores que eu, sem problema nenhum. Então, o com quem é uma vantagem competitiva muito grande. Outra coisa, ter estratégias diferenciadas. Essas duas fotos da direita foi num momento muito emblemático, onde o mercado no Brasil estava caindo bastante, uma crise muito grande na saúde, os preços totalmente coordenados pelos planos de saúde. O meu modelo de distribuição e o modelo dos meus concorrentes estava indo por água abaixo e eu sentei com os meus diretores para redesenhar a estratégia do mercado. Nós entendemos que não dava mais para ganhar dinheiro em cima dos meus distribuidores, entendemos que os americanos precisavam desovar os produtos no Brasil, porque eles lançavam um produto novo a cada ano
e no Brasil demora 2, 3 anos para registrar no nosso CE lá, que é a Anvisa. Ou seja, nós mudamos o modelo de negócio, reestruturamos, trouxemos os nossos parceiros para praticamente dentro de um grupo, deixamos de ganhar dinheiro com eles, mas conseguimos dar o que o meu fornecedor precisava, que era volume. Quando eu dei para ele volume, ele me deu um desconto agressivo e nós tivemos uma vantagem competitiva imensa dentro do meu mercado. E aí, em 2012, eu fui eleito distribuidor número 1 do mundo nessa empresa. E isso foi um dos quesitos até para eu aplicar para o meu Green Card nos Estados Unidos. Eu fiz o EB1, e o EB1 é habilidade extraordinária, e eu tenho um prêmio desse internacional, com reconhecimento internacional, você tem que cumprir 3 itens de uma lista de 10, sendo que o primeiro é se você é um prêmio Nobel, ou seja, a lista de 10 já nasce morta, né? Começa de 9. E eu consegui cumprir 6 dos 9, sendo que um deles foi esse prêmio de distribuidor número 1 do mundo. Então, dito isso, gente, a primeira grande mensagem que eu quero trazer: achem a sua vantagem competitiva e explorem ela. No próximo slide, eu vou pedir para passar, eu falo do segundo tópico que eu acho de suma importância. Saiba quem é o seu cliente ideal. Eu peço sempre o seguinte: escreva a lista de quem é o seu cliente, depois critique essa lista e escreva de novo ela de uma forma muito mais criteriosa. Por que isso? Eu vejo muita gente reclamar: poxa, o mercado está ruim, poxa, o meu cliente reclama, ele pede desconto, ele pede parcelamento. Gente, sabe por que que ele pede desconto, que ele pede parcelamento, que ele reclama? Porque o valor que você entrega é menor do que o preço que você cobra. Só que, por que que isso ocorre? Porque você não se preocupou em achar o seu cliente ideal. Você tende a querer atender todos os clientes, mesmo aqueles que o que você tem de diferencial não é valorizado. Então, a partir do momento que você sabe quem são os seus clientes ideais, e aí é o meu escritório de Orlando, esses são mentorados, e quando eu falo de cliente ideal, eu quis trazer até a foto da direita, porque lembra que eu falo de mentalidade, de corpo e de negócios? Então, a minha galera, de tempo em tempo, faz uma caminhada, leva família, que é um valor muito forte para mim, leva filhos, e a gente sai num sábado de manhã para fazer uma caminhada. Por quê? Porque não adianta eu ter os meus pilares se eu não viver esses pilares. Só que concorda, quem não acredita em cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar da mente, provavelmente não é meu cliente. E geralmente eu trago uma informação. A minha esposa, ela é minha esposa, quem me apoia na minha vida toda, não uma mentorada. Ela, até então, não acredita muito em mentalidade. Ela acha que isso é blá blá blá, que isso não faz a diferença, e tudo bem, ela é minha esposa. Mas se eu não gritar para o mundo no que eu acredito, eu vou atrair clientes que, quando eles entrarem numa reunião dessa de grupo, que a gente falar de mentalidade, ele vai falar: pô, pelo amor de Deus, isso não conecta comigo. Ao passo que, quando eu aviso, quem é que vem me procurar? Quem já acredita no valor do que eu entrego. Quem já entende que uma vida lucrativa sim é dinheiro, porque muitos têm crença limitante em relação a dinheiro, acham que é feio você ter lucro, mas eu quero atrair aqueles que entendem que a vida lucrativa é muito mais do que dinheiro. São coisas que você precisa estar atento, e um dos pilares eu só passei a estar mais atento, apesar de ser esportista, há um ano atrás, quando me associei à EMAC. E aí, o terceiro pilar que eu quero explicar melhor no próximo slide são as parcerias estratégicas. E um grande exemplo é o que nós estamos fazendo aqui no webinário. É uma parceria da 1 em 8, da EMAC, com a Golden. É uma forma da gente trocar experiências, uma forma da gente trocar clientes, para que a gente possa criar parcerias que sejam win-win, que eu chamo, né? Parafraseando o nome da minha empresa, que eu esqueci de explicar, é win por causa de vencer, sim, mas por causa do meu sobrenome Winston, e o 8 é porque eu nasci em 8 do 8, e é o número do infinito, da prosperidade, então é o número que me acompanha na minha vida. E eu ainda não tinha a foto desse webinário, numa próxima eu já vou colocar, mas aqui eu trouxe 2 exemplos. Aqui na foto da esquerda, eu estou junto com o pessoal da EMAC, da Natural Quanta, e o meu sócio também, o Dr. Afonso, que foi uma parceria estratégica.
que não só mudou meus negócios, mas mudou minha vida. E na foto da direita é um quadro que eu tenho no meu escritório das empresas que participam num programa meu de um ano. E dessas empresas aí, eu não prometo para todas, mas surgem aquelas que eu me torno investidor, que eu me torno conselheiro, que eu me torno sócio. E aí sim eu crio um ecossistema gigantesco. Então, esse é muito do foco. E eu digo para vocês que, ao saber parceria estratégica, a minha parceira de vida é minha esposa. E isso só aconteceu porque em dezembro de 2023 ela veio puxar minha orelha e falar: Poxa, mas você vai continuar longe da família, apenas mentorando empreendedores? E eu disse para ela: primeiro, eu faço o que eu faço, sim, pelos clientes, mas primeiro para resolver a dor do Felipe, que eu estava emburrecendo depois de vender a empresa. Hoje não, hoje eu escolho a dedo as pessoas com quem eu quero conviver. Então eu digo que eu sou pago para aprender com os meus clientes. Isso é uma dádiva. Mas não é escalável, porque eu vendo a minha hora, depende muito. Ontem eu estava jantando aqui no Porto com um mentorado de Santiago de Compostela. Ele dirigiu para vir ser mentorado por mim. Isso não escala, eu não posso ter 2.000 desses mentorados. Mas ali dentro tem as empresas que vão compor meu ecossistema, elas precisam estar ligadas aos meus valores, elas precisam ser negócios onde eu seja complementar aos empreendedores. É um exemplo do Dr. Afonso, ele é um baita profissional da área de saúde, então eu venho trazendo meu conhecimento de empreendedorismo e 1 mais 1 não soma 2, soma 11. E eu preciso gostar das pessoas, porque eu decidi que nessa segunda etapa da minha vida, que eu já nem sei se eu posso usar esse termo, porque a saúde integrativa está me dizendo que nós podemos viver 120, 130 ou mais anos, então talvez aos 50 eu ainda não tenha chegado na metade da minha vida, mas eu quero sim, nessa próxima parte da vida, escolher a dedo com quem eu quero estar. Eu quero ter realmente prazer de estar coabitando. Eu quero sim criar negócios ainda maiores do que o que eu já criei, mas olhando primeiro quem são as pessoas que vão estar do meu lado. E para cumprir o meu tempo, tem mais 2 slides só. Eu queria passar uma mensagem. Essa é a parede de entrada do meu escritório em Orlando. Essa frase, o meu pai ouvia do pai dele e fala para mim até hoje, que é o seguinte, gente: o que merece ser feito, merece ser bem feito. O que merece ser feito, merece ser bem feito. Por que isso? O meu pai diz: filho, você não precisa fazer tudo, mas o que você decidir fazer, você não precisa ser melhor que o Dr. Ângelo, você precisa ser melhor que você a cada dia. Você precisa dar o seu melhor. Você precisa se dedicar. E para mim, eu mandei essa frase, olha o meu tamanho aí, ela é imensa na parede, tá? Eu mandei botar essa frase na parede para que quando todos os meus clientes mentorados entrassem no escritório, eles recebessem a mensagem que meu pai me dá a todo momento, porque eu realmente acredito que nós viemos nessa vida para ser a nossa melhor versão. E esse é o convite que eu faço a todos vocês. E falando da surpresa, no último slide eu vou deixar aqui por um tempinho um QR Code para que vocês tirem foto e baixem gratuitamente o meu e-book, onde eu explico toda essa metodologia. Eu explico os 8 pilares, lá tem exercícios para que vocês realmente possam levar o negócio de vocês para o próximo nível, para que vocês possam usar essa metodologia que eu desenvolvi e que eu já testei bastante. E olha, acreditem no que eu vou falar. Aplicando essa metodologia, vocês conseguem ter mais lucro trabalhando menos. E eu não falei ganhar dinheiro sem trabalhar. Eu falei ter mais lucro trabalhando de forma inteligente, trabalhando de forma certa. Porque o que aconteceu na minha empresa é que nós fomos crescendo e eu, como empreendedor, alucinava que todo mundo estava indo na mesma direção, até que quando eu fiz esse exercício, eu vi que eu e meus 3 diretores, gente, empresa familiar, meus 3 diretores eram os meus irmãos, que eu sou o mais velho, meus 2 irmãos, e um amigo de faculdade. Quando nós escrevemos a nossa identidade antes de rodar a metodologia, nós escrevemos 4 frases totalmente diferentes. Então, não preciso explicar por que que a gente estava trabalhando 16 horas por dia para ter até um resultado razoável, mas não o resultado que a gente poderia ter.
Depois de 2 meses, reescrevemos a nossa sentença, botamos uma frase totalmente diferente das outras 4 que a gente tinha escrito, sendo que a mais errada era de quem? Era do Felipe, porque o empreendedor tem a miopia do dono. Então é esse convite que eu faço para vocês. Coloquem em prática, não é nada rebuscado e acreditem no processo que pode mudar a vida de vocês, levando o negócio de vocês para o próximo nível. Obrigado, retorno a palavra ao Dr. Ângelo e aguardo para a gente responder perguntas. Obrigado, Filipe. Eu gostaria de, naturalmente, começar por agradecer esta excelente palestra que o Filipe nos deu. Aquilo que eu tenho, os slides que tenho a seguir são, no fundo, a estruturação de tudo aquilo que o Filipe falou e, portanto, eu vou-me dispensar quase de os passar um a um, mas para aqueles que têm vão ter esta apresentação, vão ter aqui, efetivamente, as várias dicas daquilo que pode ser o crescimento sustentável e competitivo de uma empresa. E como dizia o Filipe muito bem, estas questões não se fazem do 8 passando para o 80. Isto faz-se de uma forma gradual, vai-se fazendo de uma forma que, inevitavelmente, tenhamos a noção deste caminho. Deixo aqui um primeiro slide que é institucional, que é retirado do site do IAPMEI, onde se faz a distinção daquilo que são as microempresas, pequenas e médias empresas, que essencialmente têm 3 pilares, que é o número de pessoal, o volume de faturação e o valor total de balanço. Só para terem a noção, porque é que eu deixo isto? Porque estes critérios são muito importantes, muitas das vezes, para que as empresas, quer junto da banca, quer junto do IAPMEI, quer junto daquilo que é o PRR, possam saber quais os fundos comunitários que podem estar disponíveis para poderem alavancar o seu negócio. E depois de termos esta informação, que é a definição e a importância e o objetivo de ser PME, que é, no fundo, ter as melhores práticas e aquilo que pode ser aquilo que eu de melhor posso dar à empresa. Dando de melhor à empresa, estou a dar a tal escalabilidade e estou a dar a tal diferenciação que o Filipe tão bem nos explicou. Mas isto só é possível se eu tiver um planeamento estratégico e se tiver uma visão e uma missão. A tal frase, as 4 frases, se a equipa e o seu líder não estiverem em sintonia com a sua visão e com a sua missão, não chega só a dizermos que o foco é o cliente. Mas que tipo de cliente? Eu tenho que saber escolher o meu cliente. Então, mas há aquela pergunta de que o cliente tem sempre razão, eu não devo dizer que sim, não. Eu não devo dizer que sim, que o cliente tem sempre razão. E porquê? Exatamente porque o Filipe nos explicou. Diga-me as suas prioridades e vem em 30. Não, as 3 só. Vem em 30. E muitas das vezes nós também, como clientes, temos esta noção de que tanta coisa nos preocupa que não temos o discernimento, a calma, a tranquilidade para priorizar aquilo que tem que ser priorizado. E, portanto, aquilo que eu tenho que perceber como oportunidade de mercado é fazer a análise de mercado. Mas eu não sou um especialista, muito bem, recorro à minha empresa de consultadoria para me ajudar ou para o fazer. Mas eu não sei se calhar qual é a minha diferenciação. Sei. Eu sei aquilo que faço e sei muito bem o que faz a minha concorrência. E mais do que isso, sei que a minha concorrência não faz de determinada forma, que a minha concorrência não faz como eu faço. E aí sim é a diferenciação. E posso ter inovação no meio disto tudo? Posso. Eu costumo dizer que não me chateia rigorosamente nada que me copiem. Desde que eu ande 6 meses à frente, e se eu continuar sempre 6 meses à frente, eu posso continuar a ser copiado. Porquê? Porque eu estou a fazer esta diferenciação e provavelmente eu estou a ser inovador. Eu tenho que definir objetivos e metas, o tal conhecido SMART, objetivos que têm que ser específicos, mensuráveis, atingíveis e relevantes e com um prazo definido. Não chega a dizer que eu vou fazer melhor que o último mês, que eu vou fazer melhor que o último ano, que eu vou tentar vender mais se eu não quantificar.
Se eu, para além de não quantificar, depois não fizer uma análise daquilo que foi o valor proposto e o valor atingível, que pode ficar abaixo ou acima daquilo que eu propus, eu depois não tenho uma métrica para poder dizer a mim próprio e à equipa ou onde é que falhamos, ou quais são as eventuais falhas que possamos ter cometido para não atingir o objetivo. E se for o contrário, se eu passar o objetivo, então eu fui excelente. Não, posso não ter sido excelente. Devo ser crítico naquilo que são os meus objetivos. Basta dar aqui um exemplo muito simples. Eu tenho uma fábrica, eu tenho uma máquina que produz 100 unidades de um determinado produto. Eu vendi 100. Então estou bem, porque eu aí atingi a minha capacidade instalada e não ultrapassei porque a máquina não me permitiu ultrapassar. Então, mas eu se tiver uma encomenda 120 ou 130, não vou satisfazer os meus clientes? Posso subcontratar, posso aumentar a minha produção direta ou indiretamente e só porque estou satisfeito com a minha capacidade instalada, porque ocupei as minhas 8 horas de trabalho, já não devo procurar algo mais? Claro que sim, devo procurar e devo ter esta imaginação e esta capacidade de poder ir um bocadinho mais além. Lá está a diferenciação e provavelmente a inovação, onde, como o Filipe dizia há bocado, não estavam a ganhar dinheiro, mas junto daqueles que lhes interessava, conseguiu fazer uma grande encomenda e ter um grande desconto. Isto, muitas das vezes, pode ser a diferença nas nossas empresas. Comprar bem não é só comprar preço, é comprar preço, qualidade e timings, onde eu depois não falho também com o meu serviço e com o meu produto aos meus clientes. Depois tenho que fazer um controle de custos e tenho que ter a noção exata de que a minha ficha de custeio está de acordo com aquilo que eu vou entregar ao meu cliente. Depois tenho que perceber que, pela análise do meu ROI, ou seja, uma análise do retorno do meu investimento, se ele foi ou não ultrapassado. Dando aqui um exemplo, se eu tiver que fazer um molde novo para a minha empresa, e eu só estou a ganhar dinheiro a partir do momento em que tenho a possibilidade de encaixar, de ganhar, de pagar o molde que eu fiz de propósito, porque até a pagar esse molde eu provavelmente não estou a ganhar dinheiro nenhum. Mas então estamos aqui a falar de dois conceitos completamente diferentes. Então, se é um investimento, não é algo que vai perdurar no tempo? Sim, sim, contabilisticamente, eu vou considerar que aquela máquina, que aquele bem, vai se desgastar ao longo do tempo e não vai ter que só ser e apenas pago num só exercício ou só num momento ou só numa encomenda. Mas tenho que ter em atenção qual é o tipo da minha atividade, se aquele molde pode ser aproveitado para outras encomendas. Porque se eu fizer um molde de propósito para uma só encomenda e tiver a noção de que não vou utilizar mais aquele molde, então aí sim, ele já não tem que estar numa perspectiva contabilística de ser depreciado, amortizado ao longo dos exercícios, mas tem que ser pago de imediato naquela encomenda, sob pena de que eu não ganho naquela encomenda e não vou ganhar em outras porque não vou utilizar mais aquele molde ou aquele bem onde eu investi. Depois ter a noção de que as empresas têm que ter aquilo que se chama o capital de giro comercial, ou seja, perceber que as minhas contas, quer para a banca, quer para as finanças, quer para o leasing, quer para qualquer entidade que comigo se relaciona, qualquer entidade. Hoje estamos numa fase em que os fornecedores são escolhidos não só porque têm alvarás, não só porque têm certificações, não só porque têm qualidade, mas porque alguém vai analisar as minhas contas e vai verificar se eu tenho capacidade para poder cumprir com a encomenda que me querem entregar e se eu continuo a ter vida e vida no mercado, no tal giro comercial, ou se eu eventualmente vou desaparecer no mês seguinte. E, portanto, há quem esteja, e há muita gente que está atenta às nossas contas. Depois, a estratégia digital não é andar só no Instagram ou não andar só no LinkedIn. Eu conheço muita gente que parece que não faz outra coisa. Não, não, aquilo ali tem que ser a partilha de qualquer coisa. Não é eu estar só e exclusivamente focado em tudo que é digital, mas que depois não se traduz para aquilo que a empresa precisa e que necessita. E no que diz respeito à presença e ao digital,
Eu devo dar a conhecer aos meus clientes, estamos a fazer isso aqui hoje, neste webinar, como temos feito noutros, dar a conhecer aquilo que nós fazemos, aquilo que podemos trazer ao cliente e aquilo que lhe podemos aportar de conhecimento e de diferenciação. Eu não percebo nada de construção civil, eu não percebo nada do têxtil, não percebo nada do calçado, não percebo nada de farmácias, restaurantes, TBDS, podíamos dar o resto das atividades que a Golden trabalha. Mas há uma coisa que eu sei, é que eu e a minha equipa, quando estamos a reunir com os nossos clientes, nós estamos-lhes a dizer, atenção, os indicadores, os rácios do setor, comparados com a sua empresa, têm aqui 3 ou 4 indicadores que são preocupantes. Dou um exemplo muito prático. Muitas das vezes nós dizemos aos nossos clientes e alertamos, atenção, que não está a cumprir o artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais, que é a perda de metade do capital social. Ora, se eu estiver numa circunstância destas e precisar de um financiamento bancário ou precisar de um leasing para uma viatura ou para uma máquina, o mais provável é que não me aprovem. Porquê? Porque eu estou com a minha atividade, mas estou a ficar com aquilo que eu digo muitas das vezes com o coração mirrado, ou seja, em vez de eu crescer, de eu fortalecer a minha estrutura, estou a diminuir. Porquê? Porque o meu passivo está a crescer muito mais depressa do que aquilo que é o meu ativo. Mas muitas das vezes os empresários fazem aquilo a que se chama suprimentos, empréstimos à empresa, que na maior parte dos casos esses empréstimos não são devolvidos de imediato, vão perdurar e vão ficar durante algum tempo na empresa. Então a contabilidade deve mencionar exatamente isso. E nessa perspectiva devo deixar de ter um passivo, que são os suprimentos, para passar a ter prestações suplementares, que é o reforço do capital próprio, e com isto estou a dizer a todos os stakeholders que comigo se relacionam, de que não estejam preocupados. Eu primeiro, quando começar a fazer as minhas vendas e começar a receber e começar a ter os meus lucros, eu primeiro estou a pensar com aqueles que se relacionam comigo e não comigo, que sou o sócio da empresa, e estou à espera de poder rapidamente retirar aquele valor que eu investi na empresa. E, portanto, isto faz toda a diferença e temos que ter em atenção, e isto é importante para quê? Para podermos fidelizar clientes, não só através do atendimento focado no cliente, não só em programas de fidelização, que das minhas várias áreas eu posso ter várias formas de fidelizar exatamente o cliente, mas devo estar sempre muito, muito, muito atento ao feedback. E o feedback dos meus clientes, muitas das vezes, por muito que possam invocar preço, por muito que possam invocar valor, a sua insatisfação pode não ser com o valor, mas pode ser com o tipo de serviço ou com a atenção que eu dou ou não a esse mesmo cliente. Depois devo ter muita atenção àquilo que são quer as mudanças constantes que o mercado me obriga a adaptar, quer eu perceber aquilo que são parcerias e networking, perceber aquilo que o Filipe disse há bocado e com muita razão. Eu não posso ver a minha concorrência como algo de mau, posso ver e devo ver como algo que pode ser o meu parceiro. A tal capacidade instalada de 100 para eu aceitar a encomenda de 120 ou 130, provavelmente a solução está exatamente na minha concorrência, que fazendo uma parceria ganhamos todos. E não temos que estar a sacrificar margens e não temos que estar a sacrificar valor. Investimento em tecnologia. Hoje todos nós enchemos a boca com a IA, com tudo aquilo que traz a IA, e a IA vai resolver tudo. Não. A IA não vai tirar postos de trabalho, melhor dito, vai retirar os postos de trabalho que não acrescentam valor. Meus caros amigos, não é a IA que diz isto. Nós temos isto ao longo dos séculos. Desde o tempo dos portugueses nas caravelas, que andaram a tentar fazer descobrimentos, foi isto que aconteceu. E não havia IA na altura. Foi inventar caravelas que conseguiam navegar contra o vento. O que era isto? Era perceber que aquilo que não acrescentava valor tinha que ser modificado. Foi sempre assim nos negócios. E aí há isto que nos vai trazer, não vai trazer outra coisa que não seja isto. Porque eu tenho que começar e tenho que continuar a ser crítico daquilo que a IA me dá. Eu tenho que perceber se aquilo acrescenta valor ou se me traz ruído. Eu tenho que perceber se é aquilo que o cliente quer ou se acha que, lhe dando 50 páginas de um texto,
Algo que esteja num sumário de 2 páginas chega perfeitamente. Porquê? Porque o meu cliente também é esclarecido e o meu cliente também sabe o que é que quer para o seu próprio negócio. Por isso, concluindo, nós temos que ter foco nas pessoas, temos que ter foco nas nossas equipas, que têm que estar motivadas, que têm que estar alinhadas com aquilo que é a direção da empresa, com aquilo que são a visão e os valores da empresa. Temos que ser persistentes. Passamos uma pandemia onde muitas empresas achavam que acabavam no dia seguinte. Olhamos para muito grandes empresas onde achavam que se iam aguentar e que com a pandemia não se aguentaram. Portanto, isto não é igual para todos. A persistência é que é muito diferente e cada um de nós tem que perceber isto. E os próximos passos é claramente, e para não me cansar mais, começar com um plano claro, aplicar as estratégias discutidas e ir monitorizando os resultados. E com isto, meus caros, estou eu e o Filipe a vosso inteiro dispor para podermos ouvir as vossas questões, os vossos comentários e agradecer uma vez mais a excelente apresentação do Filipe e que com isto estamos à vossa inteira disposição. Pode ser uma pergunta de cada vez. Só custa a primeira. Força. Olá, muito boa tarde. Olá, Bruno, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela apresentação, foi extremamente útil. Eu estou a lançar uma empresa com base, tanto uma empresa de engenharia como uma forte componente tecnológica. Concordo consigo quando diz que a IA não vai resolver tudo, nem vai alterar nada, porque isto é o evoluir natural das coisas. Será sim uma ferramenta que vai potenciar muitos processos e na engenharia, que é a área que eu trato, muito mais. Portanto, apenas agradecer a iniciativa e certeza que nos iremos manter em contacto. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado. Obrigado. Peço desculpa que acho que fiz aqui alguma asneira. Ok, já estamos. Alguma questão, alguma dúvida? Regi, ao nível do chat, temos alguma questão ou alguma dúvida? Mas Olá. ao nível de chat não temos nada. Ok, Doutor obrigado. Ângelo, posso fazer então uma pergunta para o senhor? Claro que sim, força, força, força. Então vamos lá, com toda a sua experiência no mercado de Portugal, da Europa, o que que você diria? Porque você deve estar assistindo muitos brasileiros vindo para cá e cometendo muitos erros. Qual o conselho que você daria para esse brasileiro aqui que está com um negócio hoje em Portugal? Quais são os conselhos que você me daria, lembrando que eu sou aquele que peço ajuda? Obrigado, Filipe, pela pergunta. Efetivamente, nós na Golden, diria que quase desde a nossa fundação, e já vão 18 anos, quase sempre tivemos clientes, vamos dizer assim, porque eu não gosto da palavra estrangeiro, mas quase sempre tivemos clientes não portugueses. Nesta altura temos vários brasileiros, italianos, um jordano, um egípcio, franceses, e acho que me está a escapar alguma nacionalidade, mas sempre tivemos vários. E aquilo que eu digo ao brasileiro, mas que digo a qualquer cliente não português, é que possa ser assessorado e que possa questionar aquilo que é o sistema fiscal português. É muito complicado. Claro que nós já sabemos qual é o imposto de pessoa física e quando um brasileiro me pergunta e nós dizemos é o nosso IRS e a pessoa jurídica é o nosso IRC e naturalmente, como é óbvio nestas coisas, quando nos fazem estas perguntas, à primeira e à segunda não percebemos e quando perguntamos o que é que isto quer dizer, a mesma coisa tem a ver com questões de segurança social. Dou aqui um exemplo, quando nós entramos há 5 anos, hoje é dia 11. Para nós, na Golden, a pandemia começou na sexta-feira, dia 13 de março. Foi uma sexta-feira, dia 13 de março. Portanto, vai fazer daqui a 2 dias 5 anos, de 2020.
Nós fizemos, não havia esta ferramenta para fazer webinars, mas fizemos vários envios de mails a todos os nossos clientes e todos os dias mandávamos as informações, atualizávamos as informações, quem podia abrir as lojas, quem não podia, as regras, etc. Eu lembro-me perfeitamente de ter clientes que às vezes comparavam-se entre si. Como é que eu, sendo brasileiro, não posso ter um apoio da Segurança Social, e levei para o vosso escritório um cliente também brasileiro com a mesma atividade e ele tem apoio da Segurança Social. E nós explicávamos porque o cliente A continuou a ter rendimento no Brasil e continuou a contar com a Segurança Social do Brasil, e, portanto, é essa que no Brasil lhe pode dar eventualmente algum apoio, enquanto que o cliente e amigo que nos trouxe B preferiu fazer e concentrar tudo em Portugal, e as regras da Segurança Social em Portugal permitem fazer que hajam aqui apoios ao layoff, entre outras coisas. Recordo-me também de termos clientes, porque nós tivemos de março até dezembro, sensivelmente, portanto tivemos o primeiro e o segundo confinamento, chegámos a uma altura que nós próprios, eu sentia isso, quase que era um massacre com os nossos clientes, porque lhes perguntávamos, quer aceder aos apoios, não quer aceder, e isto era constante, era diário. Até que houve uma altura que nós dissemos não, e a equipa disse, não, vamos fazer isto ao contrário. Nós não vamos perguntar aos clientes se eles querem, nós vamos trabalhar como se eles quisessem, e isto não tem qualquer prejuízo para eles. E no dia em que houver a possibilidade de eles terem algum apoio, são eles, clientes, que vão ser os primeiros a avisar-nos, porque vão receber um e-mail com esta informação. E assim era. Quando o cliente nos ligava a dizer, eu recebi aqui um e-mail a dizer que vou ter direito a este montante, isto é verdade? Ou é aqui um vírus qualquer? E nós dizíamos, não, isso é verdade. Deixamos de contactar-vos, fizemos na mesma o trabalho internamente. Agora têm que ter atenção que, se quiserem ter acesso a este montante, têm que cumprir estas regras e não podem fazer isto e podem fazer aquilo. E, portanto, aquilo que eu, resumindo, diria é que é muito, muito importante que quem vem para Portugal conheça rapidamente o sistema fiscal português, que é complicado porque tem muitos impostos, porque tem taxas e taxinhas, como nós os portugueses costumamos dizer, quando se aprovam um orçamento de Estado, todos os anos lá vêm as atualizações de todas estas taxas e taxinhas, e muitas das vezes temos perguntas do género de que o meu amigo disse-me, o meu amigo não faz, a empresa dele não cumpre isto e diz que não é preciso, e muitas das vezes isto não é verdade, e muitas das vezes podem-se cometer alguns ilícitos ou podem-se cometer alguns erros que podem ser graves sem necessidade nenhuma, porque apesar dos muitos impostos e apesar de um sistema fiscal muito complicado e complexo, a partir do momento em que nós estejamos bem assessorados e bem acompanhados, nós estamos sempre em condições de ter uma vantagem competitiva em relação à nossa concorrência, que é não fazermos aquilo que em Portugal se chama chiquice esperta, ou seja, cumprir as regras. Porquê? Porque apesar dos impostos nós também temos muitos benefícios fiscais. E às vezes aquilo que me entristece um bocadinho é ver algumas empresas que não fazem as coisas direitas porque querem poupar nos impostos e muitas das vezes têm possibilidades de terem benefícios fiscais e de poderem acorrer àquilo que lhes pode ajudar ao próprio negócio e desconhecem completamente. Porquê? Porque estão muito mais preocupados em não pagar impostos. Eu costumo dizer, e não sou um apologista do imposto, como é fácil de perceber, eu estou a dizer com isto que muitas das vezes, e digo isto aos empresários, se eu pago o IVA é sinal de que eu estou a vender. Que eu estou a vender, mas não é sinal, ou pode não ser sinal, de que eu esteja a cobrar e a receber. E é isso que deve ser o foco da empresa. Porque se eu vendia ao cliente é porque o cliente precisava. Se eu não recebia, então eu tenho que perceber quais são as causas de não ter recebido. E, portanto, o conselho que eu dou é: informem-se. Os ChatGPTs não diz tudo e muitas das vezes não informa de forma correta e os prazos que se tem que cumprir. E isso é preciso ter muito, 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 muito cuidado. Muito obrigado. Queria deixar aqui relatado, não por outro motivo, nós somos clientes da Golden,
não por outro motivo, nossas colaboradoras são portuguesas, porque uma das coisas que eu aprendi errando na minha vida, e eu venho de um país com dimensões continentais, e eu tinha 9 filiais, o que se faz no Nordeste do Brasil é totalmente diferente do que se faz no Rio de Janeiro. O que se faz em São Paulo é diferente do que se faz no Rio de Janeiro. E eu paguei um preço muito alto ao abrir filiais em estados diferentes, sem conhecer a cultura e os procedimentos daquele estado. Quando eu mudei em 2017 para os Estados Unidos, eu aprendi uma frase que eu repito, que no Brasil o futebol é com o pé, nos Estados Unidos é com a mão. Ou seja, você tem que aprender uma regra diferente. E aí, por já ter apanhado bastante, é que na minha chegada, desde o ano passado em Portugal, a primeira coisa que eu fiz foi pedir ajuda aos portugueses que conhecem do assunto. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado eu, Filipe. É que estava uma reunião. Não sei se há mais alguma questão. Olá, boa tarde. Posso Olá, colocar aqui uma Carlos. questão? Força, força, claro Olá, que sim. como está? Antes de mais, queria agradecer a vossa apresentação, quer do Engenheiro Filipe como do Dr. Ângelo, muito boas. Apreciei bastante os inputs dados por ambas as partes. Aqui a questão prende-se mais até em relação à metodologia que o engenheiro Filipe demonstrou. Reconheço o molde que ali aparece. O grande desafio que eu vi, e no meu caso e na minha empresa, e tendo até a viver uma fase diferente da empresa, prende-se com o facto de definir os 3 pontos que vamos colocar como o objetivo diário. Essa parece-me realmente a parte difícil, e essa porque, como o Dr. Ângelo sabe, eu também já fiz alguma formação na área da gestão. A minha área é a área da medicina veterinária, mas já fiz alguma formação na área da gestão e identifico-me com o que foi realmente aqui apresentado. E o grande desafio ali é estabelecer a minha vantagem competitiva. Eu sei qual é a minha vantagem competitiva. Não poder concordar mais de 200% com o que falou sobre a identidade da empresa. É super importante. A minha identidade está refletida e a minha equipa perceber qual é a minha identidade para poder também passar para o cliente final nesta situação, na minha situação. Agora, definir os 3 pontos cruciais que eu defino como hoje é isto, porque efetivamente é exatamente como tinha dito, a to-do list para um dia é enorme, e se quisermos perder um bocadinho mais tempo, arranjamos lá mais coisas para colocar. E a frustração chega frequentemente. E, portanto, esta é a questão. Quais são? Se tem alguma técnica, e quais são essa técnica para definir 3 pontos, está bem? Muito obrigado. Ótimo, ótimo, Carlos. Obrigado pela pergunta. Eu sei que é dúvida de muita gente e eu tenho sim uma técnica que eu queria fazer. Se você puder até voltar um pouquinho aí na câmera, eu queria fazer um exercício contigo sobre essa técnica para a gente elucidar para as outras pessoas. E aí, Carlos, eu vou fazer uma técnica aqui que parece brincadeira, mas não é. Se você prestar Carlos, atenção. Carlos, pode ligar a sua câmera outra vez, por favor, a pedido do Filipe. Ok, já está. Vamos fazer essa mentoria aqui ao vivo, Carlos, porque muita gente queria perguntar isso e não perguntou. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, Carlos, que ela parece brincadeira, mas não é, tá? E eu te peço que me responda. Depois eu te explico a técnica. Imagina que eu fosse aquele gênio da lâmpada, tá? E eu tivesse 3 pedidos. Se você tivesse pego a lâmpada, esfregado a lâmpada, aparecesse esse careca aqui e eu falasse para você que você tem 3 pedidos, mas você tem que me fazer esses pedidos nos próximos 20 segundos. Quais seriam os 3 pedidos que você me faria para o seu negócio? Neste momento era realmente a parte da ajuda na estratégia de marketing, não é? A parte de marketing é um dos pontos mais fulcral. A segunda parte é a parte logística, ok? E a terceira parte, que se calhar até devia ser a primeira parte, que é a gestão de talentos, não é? A gestão da equipa,
com os novos desafios que vivemos. Ótimo. Veja bem, olha como uma técnica simples resolve um problema. Você me disse o seguinte: primeiro ponto, que é o ponto, eu vou inverter porque você inverteu também, que é o ponto crucial para 99% dos negócios. Time. Então, vamos lá. Primeira prioridade sua, desenvolvimento de equipe. Vamos fazer rapidamente suas prioridades. E geralmente, nas empresas, isso é um problema latente. Então, geralmente eu falo, olha, muitas das vezes a gente negligencia treinamento. E treinamento não precisa gastar um dinheiro. Quantas horas do seu mês você está investindo para treinar o seu time? Então, vou fazer rapidamente com você só um exemplo, como o pedido do Gênio resolve. Vamos botar uma prioridade treinamento da equipe, certo? Depois você falou para mim algo e eu vou tentar ver se eu estou certo, porque uma outra dica que eu tinha deixado de dar para vocês é que sempre, numa empresa, uma das 3 prioridades tem que ter algo ligado à venda. Tá? E você já me disse aqui o seu marketing. Então, quando eu escuto marketing, eu escuto muito mais formas de captação de novos clientes. Entendeu? De que maneira eu consigo melhorar a divulgação, a comunicação da minha empresa para que eu tenha mais clientes. Então, desenhar um plano, e eu sei que você vai falar, poxa, é medicina veterinária. Mas, Carlos, eu digo que é o seguinte, toda empresa, mesmo que ela seja uma eu-presa, só o dono, sem colaborador nenhum, ela deveria pensar como uma empresa. Eu digo que toda empresa deveria ter um conselho. Poxa, Felipe, conselho é para empresa grande. Não, não é conselho de administração, é um conselho consultivo. Felipe, mas eu não tenho dinheiro. Faz o seguinte, pega Como é que enquanto eu vou. 2 amigos seus que tenham negócios diferentes e se coloca à disposição de uma vez a cada 2 meses sentar com eles 1h30 para dar insights e peça que eles sentem contigo. Então, sua segunda prioridade seria o desenho de um plano de marketing. E muitas das vezes a gente acha que um plano de marketing tem que ser uma coisa muito gigante. Não, você começa com, eu digo que você pensa grande, começa pequeno e executa rápido. E aí você me disse um terceiro ponto aqui, que é logística. Eu teria que entender melhor como é a sua logística, se você está falando a logística de compra, se você está falando a logística de entrega dos seus materiais, mas, mais uma vez, você desenhar um plano de logística. Eu imagino que se eu tivesse te dado 20 pedidos para o Gênio, você diria 20 coisas. Mas como eu te dei 3, eu arrisco dizer que essas são as 3 dores mais latentes suas, porque você não demorou nem os 20 segundos para me responder. Então a gente alucina que a gente não sabe quais são as prioridades, mas ela já está dentro do nosso coração, da nossa cabeça. Rapidamente você disse para mim, Felipe, preciso melhorar o marketing, preciso melhorar a logística, preciso melhorar o time. Cara, das 3 que você me falou, 2 eu já diria o seguinte: está quase que no gabarito, porque uma é ligada a time, e geralmente a dor do empreendedor é como ter o primeiro colaborador, o segundo, o terceiro, e replicar. E às vezes a gente comete o erro de dizer, eu queria um mini Carlos. Não, o que o Carlos tem de bom você já tem. Você tem que achar um cara que seja complementar ao Carlos. Entendeu? Então, time é uma dor latente, e sim, é possível, e a gente negligencia treinamento. Tá? Você, de repente, o Carlos mesmo, tirar 2 horas a cada mês, eu fazia essa reunião de 4 horas na minha equipe por mês, para poder treiná-los de alguma maneira. 2, de que maneira desenha um plano de marketing, e 3, de logística. Essas já são as suas prioridades 1, 2, 3, e as outras continuam na lista, Carlos. Faz sentido? Faz. Efetivamente, o grande problema disto é que estas três dores, como bem referiu, depois são gigantes. Eu se pegasse numa por dia e conseguisse concluir uma, eu era um homem feliz. Efetivamente, recentemente dei um passo que o engenheiro Filipe falou aqui, que se refere a estabelecer alguém na minha empresa que nós nomeamos, no momento achei que era o que importava para nós, nomeamos um diretor operacional, ou seja, que é uma pessoa que me está realmente a ajudar, com quem eu tenho reuniões de momento semanais com ela, e essa pessoa vai articulando com a equipa. Por exemplo, em relação, por exemplo, à gestão de talentos, o meu problema prende sempre com exatamente o contrário, é eu querer
dar-lhes formação, eu creio que eles queiram fazer formação, mas há muitas vezes uma certa... Eles querem, mas não querem, e dou ajudas financeiras, quer a nível de apoio, quer a nível de financiamento, ou seja, eu uso muitas vezes a empresa para lhes financiarem, mesmo parte que eles tenham que financiar, eles próprios, eu financio por eles, dou-lhes essas ajudas, mas eles darem esses passos não é simples. Mas muito obrigado pelo input. Tá. Sem dúvida Carlos, que... deixa eu te falar uma coisa então. Eu sei que de repente o doutor Ângelo tem tempo aí, mas depois você me manda uma mensagem no Instagram, eu vou te ajudar mais. Mas o que eu posso te dizer na minha experiência, hoje eu tenho 13 negócios diferentes, tá? E eu não consigo estar neles o tempo todo. Só que a gente alucina que as pessoas vão querer fazer o que nós queremos que elas façam. Não é verdade. A gente precisa entender qual o sonho delas, o que elas desejam na vida, linkar com o sonho da empresa e mostrar para elas que se elas fizerem isso, não é só que é melhor para a empresa, vai ser melhor para elas chegarem onde elas querem chegar, porque ninguém acorda todo dia querendo trabalhar para um chefe. As pessoas acordam querendo resolver as suas dores. Então, vou te dar um exemplo do que eu faço, um exercício que eu fiz ontem aqui na EMAC. Como eu venho aqui 4 vezes ao ano e as pessoas não conseguem estar comigo olho no olho, a gente alucina o seguinte: eu vou dizer para elas, para as funcionárias, o que elas precisam. Eu vou dizer, eu fiz o contrário, que eu aprendi apanhando muito. Eu fiquei aqui 1h30 e falei para elas o seguinte: olha, me perguntem o que vocês quiserem. Dá liberdade, você vai ver que o exercício Consigo ouvir, né? muito bom quando você Eu dá tenho uma que chance, baixar. fica 1 hora por mês e abre para tirar dúvida dos seus colaboradores. E nas perguntas deles, eles vão te dizer aonde estão as dores e aonde estão os sonhos. E aí o seu trabalho, Carlos, é alinhar, falar, poxa, legal, é assim que você pensa, teu sonho é esse? Eu acho que se a gente trabalhar dessa maneira na empresa, nós chegamos. Mas me manda mensagem lá no privado, porque é muito rápido, mas obrigado pela participação, tá? Porque essa dor eu tenho certeza que é de muitos aqui. Sem dúvida. Muito obrigado. Novamente. Obrigado uma vez mais. Não sei se mais alguém, nós já ultrapassamos um bocadinho o nosso tempo, um bocadinho, é a favor, mas já passamos. Alguma questão mais, por favor? Se não há mais nenhuma questão, eu encerraria por aqui então o nosso webinar. E uma vez mais queria agradecer ao Filipe a sua excelente palestra e partilha e dizer-vos que será um gosto ver-vos um dia novamente aqui nos nossos webinars. Fazemos isto com alguma frequência, com alguma regularidade, e quer a Golden, quer o Filipe, temos aqui pelo menos mais 3 pré-agendados, e estejam atentos às nossas redes sociais que chegará informação e irão ver que, à semelhança deste webinar, também são temas que são interessantes para as pessoas e para os empresários e para as empresas, e, portanto, nesta perspectiva, contamos vê-los uma vez mais dentro de algum tempo. A todos, um muito obrigado. Ao Filipe, aquele abraço, irmão e fraterno, por estar connosco, e sejam felizes, como diria o nosso amigo Raul Solnado, e façam o favor de ajudar este país a poder ser mais produtivo. Fiquem bem, muito obrigado, boa tarde e até uma próxima. Obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.